Bom dia, meu querido, minha querida. Espero que você esteja tendo um domingo maravilhoso. Hoje é o nosso domingo missional. Nesse domingo, ao invés de nós nos reunirmos para a celebração, lá no nosso local de celebração, a gente fica na nossa casa ou a gente vai visitar alguém, a gente convida alguém para vir à nossa casa para que nós possamos influenciar, impactar as pessoas com o nosso testemunho, com a palavra de Deus, estar com elas, levando a mensagem do Evangelho, vivendo esse momento gostoso com os nossos queridos, com os nossos irmãos. Então, por isso, hoje a nossa celebração está sendo gravada. Você pode assistir essa celebração no momento que for melhor para você, junto talvez com essa pessoa que você convidou à sua casa. Então, é um momento muito especial, um domingo muito especial que a gente reserva para irmos até os nossos amigos, irmos até os nossos vizinhos, para estarmos em missão, colocando em prática tudo aquilo que a gente aprende em todos os outros domingos nos quais nós estamos juntos. Tudo aquilo que a gente aprende nos grupos que a gente tem, os grupos pequenos reunidos durante a semana. Eu queria aproveitar para lembrar você que nós temos 3 grupos funcionando durante a semana. Você pode procurar a mim, o Júnior ou o Rossini, participar conosco num momento gostoso, num momento de comunhão, onde a gente pode ali conversar sobre os nossos problemas, orar juntos, falar sobre as nossas alegrias, celebrar num ambiente gostoso, num ambiente pequeno, onde você pode estar ali com outros irmãos. Tudo isso que a gente aprende nos grupos pequenos no domingo, hoje é dia de colocarmos em prática. Eu queria lembrar você também que hoje termina a nossa série. Hoje a Fabi vai fechar com chave de ouro essa série maravilhosa que as nossas irmãs têm trazido a palavra até nós, a série sobre a vida de Esther, Hadassah. Então que você esteja orando pela Fabi, colocando ela aí no seu coração, pedindo que Deus fale contigo através da mensagem que a nossa irmã vai nos trazer. E a partir do próximo domingo a gente começa uma nova série. Quem é você quando ninguém está vendo? O que você faz quando você está sozinho, quando você acha que ninguém está te olhando? Como é o seu procedimento, como é o seu comportamento, como são as suas reações? Vai ser uma série muito interessante. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco a partir da próxima semana. Um último lembrete sobre as nossas contribuições. Meus queridos, nós não podemos deixar de contribuir com a causa de Deus, com a obra de Deus. Como todo domingo é mostrado para vocês, a nossa igreja tem uma série de despesas para se manter. Tem que pagar o local onde nós estamos, tem que honrar com uma série de compromissos e por isso ela precisa da sua contribuição, para que a gente possa ter uma vida financeira saudável, para que a gente possa ajudar a outras pessoas que estão necessitadas, para que a gente possa ter esse momento gostoso entre nós. Então não esqueça de fazer a sua contribuição, tá bom? Hoje a gente não vai mostrar aqui o termômetro, mas a gente sabe que nós precisamos atingir as nossas metas para que nós possamos honrar com as nossas despesas. Vamos então orar para começar essa nossa celebração virtual. Santo Deus, Pai eterno, te agradecemos por esta manhã maravilhosa, onde nós podemos estar com outras pessoas, nós podemos nos conectar com essas outras pessoas e impactá-las através do teu Evangelho, Senhor. Nós te agradecemos pelo louvor que vamos agora entoar, te pedimos que tu receba esses louvores, Pai, como fruto da nossa adoração, Pai. Te pedimos que a mensagem que nos vai ser transmitida possa falar ao nosso coração, possa nos mostrar, através da nossa irmã Fabiana, aquilo que tu tens para nos falar, Pai. Que possamos aprender com a vida de Esther, essa grande mulher do passado, e que nós possamos pôr em prática esses ensinamentos que temos aprendido. Perdoe todos os nossos pecados, nos abençoe, nos dê um domingo abençoado. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Talvez essa canção nem saia do papel. Talvez ela exista pra dizer pro céu: eu tô vendo o resultado aparecer. Eu tô vendo o dia amanhecer. O choro acabou e era
direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço nada. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço nada. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração.
bom dia, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que eu venho mais uma vez aqui compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. Esse mês das mulheres, só as mulheres têm trazido a mensagem e foram mensagens muito abençoadoras da Priscila, a Rosana, a Luciana. Então espero que Deus use a minha vida também para que Ele possa falar através de mim, assim como Ele falou através dessas mulheres que nos abençoaram esses dias. Continuo falando do livro de Esther e o tema da minha mensagem hoje vai ser Esther, o poder da submissão. A gente está vivendo uma época que a gente tem ouvido falar muito sobre o empoderamento feminino, a libertação das mulheres, né? Nós agora somos livres, somos independentes. E a gente conseguiu realmente conquistar muita coisa de algumas décadas para cá, né? As mulheres foram lutando e elas conseguiram assumir cargos que só homens podiam trabalhar, lutando pela mesma faixa salarial dos homens. A mulher conseguiu muito espaço na sociedade em que até bem pouco tempo atrás ela não poderia participar. E também as mulheres conseguiram diminuir um pouco o desrespeito, que era algo comum até um tempo atrás. A mulher era desrespeitada e boa, ela não tinha voz, ela não podia ir atrás dos seus direitos porque ela não tinha tantos direitos. Ela conseguiu diminuir um pouco a violência, principalmente violência doméstica, não só violência física, mas violência verbal. Hoje não se fala qualquer coisa e a mulher tem que engolir, né? Então foram muitas conquistas que a mulher tem conseguido, principalmente nas últimas décadas. Aí quando a gente vai ler o livro de Esther, quando eu fui ler o livro de Esther, num primeiro momento, contando a história de uma mulher que parece ser bastante submissa, dá um desencontro assim na mente, né? Uma confusão na cabeça, pensando assim, diante do que a gente tem vivido, do que a gente conquistou até agora, e um livro mostrando uma mulher submissa, né? Então, para tentar entender um pouco melhor e isso fazer sentido, porque às vezes no primeiro momento não faz tanto sentido para a gente que está vivendo nessa atualidade em que a mulher não aceita mais ser submissa, né? Eu fui procurar um pouquinho entender o que significa submissão, para ver se isso ficava um pouco mais claro e eu entenderia um pouquinho melhor essa questão, né? Do trazer o livro de Esther para a atualidade e que isso fosse coerente com aquilo que a gente está vivendo. E aí foi interessante que eu encontrei duas definições da palavra submissão. A primeira definição da palavra submissão, ela fala condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação. O interessante aqui é a palavra obrigado a obedecer. E é isso que eu acho que causa tanta revolta para a gente quando a gente ouve a palavra submissão, porque a gente é obrigado a obedecer. Então, com essa definição, eu fui entender por que essa palavra ela causa um desconforto para a gente. A gente ouve, a gente tem que ser submisso, mulheres, submeter os seus maridos, né, submeter os seus chefes. E aí a gente vai criando um ranço dessa palavra, digamos assim. Por quê? Porque ela tem um sentido pejorativo para a gente. Ela coloca a mulher numa condição, existem outros tipos de submissão também, mas eu vou focar aqui na submissão da mulher, porque a gente está tratando de uma história de uma mulher, porque a gente está tratando do mês das mulheres, né? Então, ela coloca a mulher nessa situação de ser obrigada a obedecer, e a gente não aceita mais isso nessa atualidade. Quando a gente pega a cultura bíblica, então, nesse sentido, a gente vê que a mulher era praticamente um objeto. A mulher ela era obrigada a obedecer, ela não tinha voz, né? Ela não tinha valor na sociedade, principalmente ainda se ela fosse viúva, se ela não tivesse filho.
aí ela era totalmente marginalizada. Então, quando a gente vê isso, a gente acha muito revoltante, e aí a gente até confunde, poxa, é isso que Deus queria para a vida das mulheres naquela época, essa era a vontade de Deus, né? Quando a gente pega um contexto mais atual, a gente vê algo assim, não é tão extremo como na época, na cultura bíblica, mas é algo até um pouco parecido. Até algumas décadas atrás, a mulher também era obrigada a se submeter à vontade dos homens, à vontade dos maridos. Ela, o que fosse falado, ela não tinha muita boca ali, não poderia falar muita coisa, mas a gente vive ainda hoje uma sociedade machista, e algum tempo atrás era muito mais. E quando eu fui dar uma olhada assim na cultura popular, eu percebi que algumas músicas, principalmente aí até a década de 80, 90, depois isso começou a mudar um pouco, as músicas são extremamente machistas, né? Um exemplo disso é a canção do Roberto Carlos, uma canção do Roberto Carlos, que o nome dela chama Ai Que Saudade da Amélia. Algumas pessoas conhecem com certeza, as mais antigas, às vezes o pessoalzinho mais novo não conhece, mas procura para dar uma olhada. E no coro dessa música ele fala: Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Se você ler o resto da música, ele tá com outra mulher que quer luxo, quer outras coisas, e ele começa a lembrar da Amélia, que não queria nada, que era totalmente submissa, que não tinha vontade própria, e ele fala: a Amélia que era mulher de verdade. Outra canção que eu peguei aqui, que eu vi, é uma canção do Zeca Pagodinho que chama Vacilão. E aí ele começa a canção falando assim: aquilo que era mulher, saía cedo da cama na ponta do pé, só te chamava à tarde, sabia seu gosto. Na bandeja do café, chocolate, biscoito, salada de frutos, suco de mamão, e no almoço era filé mignon. Aí ele continua, né, discorre a letra da música, mas eu achei interessante que, assim, mostra que a mulher ideal é uma empregada doméstica, né? Ela não tem vaidade e ela faz todas as vontades do marido, e essa que é a mulher boa. Ela não tem vontade de se arrumar, ela não tem vontade própria. A vontade dela é só agradar ao marido, é ser submissa. E essa mulher, ela tinha que aguentar tudo dentro de casa, agressões verbais, agressões físicas, o marido que às vezes chegava embriagado, as escapadas do marido, né? Porque ele fala aqui publicamente que mulher de verdade é essa mulher sem vaidade, mas muitos procuravam depois fora, na rua, as mulheres, digamos, sexualmente mais interessantes para eles, e a mulher tinha que... Ela aceitava isso, a mulher boa, a mulher de verdade, a mulher ideal, aceitava isso com um sorriso, entendeu? Agradecida, e ia no outro dia fazer tudo de novo, como também uma música do Chico Buarque fala, né? Ela faz todo dia, tudo sempre igual, me acorda às 6 horas da manhã. Então, essa era o padrão da mulher ideal nessa época aí até os anos 80, mais ou menos, quando começa antes, mas onde começa a surgir os movimentos mais fortes contra essa submissão feminina, nesse sentido de obediência, de não poder falar nada, né? A mulher, ela não tinha nem o próprio dinheiro, ela tinha que pedir tudo pro marido, se o marido achasse que ela não precisava, ela não tinha nada, né? Então, a gente vê essa cultura machista, essa cultura desse tipo dessa definição de submissão. E se a gente começa a ler, não só ler a Bíblia com essa visão, o livro de Esther, que é o que a gente está estudando, falar especificamente dele, a gente não concorda com o livro ou com a Bíblia, a gente começa a achar a Bíblia machista, a gente acha o livro de Esther machista, né? Aí, começando, eu não vou falar
detalhadamente a história do livro de Esther, porque todas as pessoas que falaram até aqui, elas já falaram um pouquinho, principalmente se tem alguma dúvida de entender, a Rosana, ela contou muito legal a história toda do livro, então assiste lá para quem não assistiu. Eu vou falar um pouco mais resumidamente também para não ficar muito cansativo para quem já assistiu. Todas as mensagens do livro de Esther, né? Mas aí, então, pegando aqui, começando o livro no capítulo 1, 11 e 12, o rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita. E o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem sua beleza, mas a rainha não atendeu ao rei e por isso ele ficou furioso. Então, ele está dando uma festa lá, ele era pelo jeito um rei bem que gostava de se exibir, gostava de mostrar seu poder, sua riqueza, e durante a festa bebeu alguns dias, tomou um goró lá a mais e começou a querer se mostrar. E aí nisso ele quis mostrar a rainha, mostrar a esposa dele, que era linda, a rainha, e aí ele chama a rainha e ela fala que não. E no primeiro momento, eu lendo isso com essa visão de submissão como obediência, como obrigatoriedade, e nessa visão machista, feminista no caso, né, penso que, a rainha Vasti estava certa. O rei estava querendo fazer dela um objeto de exposição. Por que ela tem que obedecer? Por que ela tem que mostrar ele bêbado lá, querendo mostrar os objetos dele de riqueza, e ele vem e obriga, e ela é obrigada a ir? Nesse sentido, nossa, eu começo a concordar com ela também. Aí quando a gente chega lá, o rei fica furioso, aí o rei destrona a rainha, né? E aí ele tenta arrumar outra rainha, e aí chega no capítulo aqui 5, a Esther respondeu, conversando com o rei, ela também vira e fala: se for do teu agrado, eu gostaria de convidar o Senhor e Amã para o banquete que estou preparando hoje para o Senhor. Aí quando eu pego essa frase também, se for do seu agrado, veja a submissão de Esther, mais uma frase que começa, que acaba irritando a gente como mulheres, né, já feministas que brigaram pelos seus direitos nessa fase atual. Aí eu falo, nossa, por que Esther era submissa desse jeito? E é isso que Deus quer, essa submissão, né? Poxa, então eu tô errada, porque eu não falo desse jeito com meu marido. Se for do seu agrado, eu poderia hoje, né, chegar um pouquinho mais tarde. Se for do teu agrado, eu poderia, né? A gente não usa essa expressão mais. E então acaba gerando uma certa revolta, e a gente começa a achar, lendo por esse lado, começa a achar a Bíblia machista, como o livro de Esther bem machista. Só que lembra lá no começo, quando eu falei que achei duas definições para a palavra submissão? Eu vou colocar agora a segunda definição, tá? Então, o que é submissão nessa segunda definição? É uma disposição para obedecer, para aceitar uma situação de subordinação, docilidade, obediência, subalternidade. Aqui a gente vê já um sentido totalmente diferente da palavra submissão. Quando eu vi esse sentido, as coisas começaram a ficar um pouco mais claras em relação a entender o porquê que quando Deus fala, né, que muitas vezes fala na palavra dele que a gente tem que ser submisso a eles, ou quando Paulo fala, mulheres, sede submissos aos vossos maridos, né? Porque aqui não está falando de obrigação, aqui está falando de disposição para obedecer, é algo voluntário, não é algo obrigatório, eu faço porque quero. E isso, essa situação de subordinação, ela tem uma docilidade, ela não é agressiva, né? É totalmente diferente da outra definição, que a gente fica com raiva, que a gente começa até a não querer pensar nessa palavra de submissão a Deus.
E então, lendo com essa outra visão de submissão, eu comecei a ter um entendimento totalmente oposto daquele que choque da primeira leitura, antes de entender esse outro significado da palavra. E aí algumas lições que eu fui entendendo durante essa releitura do livro de Esther, né? Primeira coisa que eu percebi, quando Vasti nega o pedido do rei, o coração dela a gente acha, não, é porque ela não queria ser submissa, né, nesse sentido de obedecer. Na verdade, o coração dela, o que eu entendo, é que ele está cheio de vaidade. Na verdade, é uma disputa de poder com o rei, porque ela também queria se mostrar. Logo no início do texto, fala que ela também estava dando uma festa para as mulheres do reino, se mostrando. Então, ela não fez isso para querer, olha, o rei não pode mandar em mim dessa forma. Na verdade, ela estava tentando numa briga ali, numa guerra de disputa de braço de ferro, de poder com o rei. Só que aí deu ruim para ela, deu ruim porque o rei, e pela cultura da época, ele era muito mais poderoso do que ela. Só que aí o que isso me faz refletir, né? Quantas vezes a nossa vaidade nos leva a dar respostas precipitadas? A nossa vontade de não querer dar o braço a torcer, de querer ficar por cima da carne seca, como que o ditado fala, né? A gente, por pirraça, por vingança, vou me vingar. Agora a gente não dá umas respostas precipitadas e que depois elas trazem prejuízo, elas trazem coisas ruins para a gente, que se a gente parasse para pensar um pouco, ou parasse para entender a vontade de Deus, ou pegasse a opinião das pessoas que Deus coloca ao nosso redor, a gente faria uma coisa com calma, responderia de uma maneira diferente, de uma maneira com sabedoria, onde a gente até nesse momento poderia ser usado por Deus. Mas muitas vezes o nosso ímpeto e a nossa vaidade leva a gente a fazer como Vasti. E isso traz depois coisas ruins pra gente, que a gente depois às vezes até fala assim, olha como que... por que Deus está fazendo eu passar por isso? Mas muitas vezes é fruto de respostas e atitudes precipitadas, baseadas na nossa vaidade, no nosso egoísmo. Isso traz muito prejuízo para a nossa vida. Continuando no texto, então aqui em Esther 2, continuando a história aqui, né, outra lição que eu tiro, então tá aqui em Esther 2. Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino, escolha os funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para seu harém aqui em Suzã, a capital. Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, a moça que mais lhe agradar seja a rainha no lugar de Vasti. Então, meditando outra lição que eu venho aqui, que eu percebo, é que o rei manda fazer, né, e gostei do jeito que a Rosana falou, né? Manda pro tratamento de beleza, né? Manda pro spa as mulheres mais bonitas do reino, né? E aí elas passam um ano ali sendo tratadas da melhor maneira. E eu fico pensando, quem aqui, mulher, por mais feminista que seja, não gostaria de ficar um ano no spa, sem precisar lavar, sem precisar cozinhar, né? Sem precisar passar um pano, só assim, acordando de manhã, agora é seu momento da massagem matinal, aí depois é seu momento de natação, agora você vai para ginástica, agora você vai almoçar, só coisas gostosas, não vai precisar pensar no que vai almoçar, porque seu cardápio já está montado por um nutricionista mais top do reino, né? E então, eu vejo aqui um momento de oásis na vida de Esther, que já estava passando desde criança muitas coisas difíceis, né? Porque o povo de Israel estava exilado, ela tinha perdido os pais, foi criada, né, por Mordecai.
Então, ela passou muitas dificuldades. E aqui eu vejo um momento de oásis na vida dela, um momento para ela relaxar, para ela se recuperar. E na nossa vida, em meio às dificuldades, Deus sempre coloca momentos de oásis para a gente. Só que muitas vezes a gente não percebe, a gente não dá valor. Ou porque a gente está pensando só no lado negativo das coisas e a gente não aproveita e não valoriza, ou porque a gente também tem aquela mentalidade que o cristão só sofre, o cristão só vai sofrer, então a gente não pode ter nada bom nessa vida aqui, a gente não vai ter nada bom, só quando a gente chegar lá no céu, e a gente esquece que o reino de Deus ele está aqui, e que em meio às dificuldades a gente vai ter momentos bons. Uma coisa que me chamou a atenção em meio a tudo isso que ela passou é que ela teve esse momento de relaxar, de descansar e aproveitar durante um ano aí essa oportunidade que Deus deu, que a gente possa ficar mais atento nesses momentos de oásis que Deus dá pra gente aproveitar de verdade e não deixar passar essas coisas que depois a gente pensa, nossa, poderia ter aproveitado, poderia ter me descansado mais, e aí a hora que vê, já foi, você já perdeu, ou você nem percebe, tá tão viciado em reclamar da vida que você nem percebe que você teve uma coisa boa. Você faz daquilo que é bom, às vezes, mais um motivo de reclamação na sua vida. E a nossa vida como cristão não é só de sofrimento. A gente vai ter aflição, mas a gente vai ter muitos momentos de oásis. Deus proporciona isso pra gente. A gente precisa perceber e aproveitar, aceitar e aproveitar esses momentos. Aí, continuando aqui no nosso livro, né, de Esther 4, 15 e 16. Esther enviou Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Então, Esther é feita rainha, ela tá lá, ela fica separada do rei, né? E ninguém pode conversar com o rei, a não ser que o rei chame. Só que o povo judeu está sendo ameaçado de morte pelo funcionário lá do rei. Eles vão conversar com Esther e pede: Esther, vai lá e fala com o rei. E aí no primeiro momento ela fala: mas se eu for falar com o rei, ele vai me matar. Ela fala: mas você precisa salvar o seu povo, porque se os judeus realmente de fato morrerem, você vai morrer também. E aí ela pega e fala: então vão lá e jejuem por mim, porque eu vou lá falar com o rei, e se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E aí a gente vê na vida de Esther, agora nesse momento, um grande ato de submissão como obediência. Esther poderia falar: não vou morrer, se vira, dá seus pulos e arrume outro jeito. E não, Esther se submete à vontade, primeiramente, né, de Mordecai, e aí ela faz isso, ela não é obrigada, como rainha, não tinha como ele obrigá-la, mas ela faz isso voluntariamente. No primeiro momento, como qualquer ser humano, ela tem medo. E ela fala: não, eu não vou. Mas depois ela lembra a quem ela serve. Ela lembra a quem ela é submissa, né? E ela lembra o Deus que ela serve. E aí ela toma a decisão e fala: não, então eu vou. Eu acho interessante aqui que ela não vai jejuar para saber a vontade de Deus. Ela toma a decisão: eu vou. E aí ela só pede a bênção de Deus para que ele faça a vontade dele. Então, Esther se submete aqui à vontade de Deus e se coloca à disposição dele, totalmente à disposição dele, a ponto de falar: se eu tiver que morrer, eu vou morrer, e pelo meu povo, né?
ela não, peraí, eu vou jejuar para ver qual é a vontade de Deus. Não, Esther já entende qual é a vontade de Deus e ela se submete à vontade dele, né? Isso me lembra uma outra pessoa que também se submeteu à vontade de Deus a ponto de falar, eu vou morrer porque essa é a vontade do meu pai e essa é a minha decisão. Então, essa conversa, né, ela tá lá em Mateus 26, 39. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Meu pai, se é possível, afasta de mim esse sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então, a gente está falando aqui de Jesus, né? Ele se faz homem e aí então ele se desfaz de todo o poder dele para viver como um homem, e como homem ele vive total submissão a Deus. E aqui a gente tem o maior exemplo de submissão, porque mesmo sendo Deus, aqui quando ele se faz homem, ele fala, não, aqui eu vou ser homem, eu vou viver e vou morrer como homem. E aí ele pega e, sabendo de todo o sofrimento, Esther não sabia o que ia acontecer com ela, Jesus sabia o que ia acontecer com ele. E mesmo assim, até mostrando sua humanidade, sua total humanidade, realmente com medo de tudo que ele sabia que ele ia passar, ele fala, se possível, passa de mim. Para mim, esse é o maior momento de humanidade de Jesus, falando, eu tô com medo, vai doer, então, se possível, passa de mim. Mas aí ele faz a maior lição de submissão que a gente vai ver em toda a história, né? Mas aí ele fala, mas não faça o que tu queres, não faça a minha vontade, né? Mas faça a tua vontade. E através dessa submissão, desse ato de submissão, Jesus salvou toda a humanidade através da sua morte, né? E Esther, através do ato de submissão dela também, ela salvou o povo judeu. E aí o que me faz refletir assim, e como que a gente tem vivido a nossa vida? Como tem sido a nossa submissão a Deus, né? O que tem levado? A gente tem se submetido com disposição, com obediência, né? Tentando entender a vontade dele para a nossa vida, ou mesmo sem entender, se dispondo a ele para fazer a vontade dele do jeito que ele planeja para a nossa vida e não do jeito que a gente planeja para a nossa vida. A gente conversou muito esses domingos, até o pastor Rodrigo também estava falando sobre a questão de se dispor a Deus, né? E também agir de maneira intencional, seria chegar no lugar disposto a ser um servo e cumprir a missão, não esperar, eu vou esperar acontecer o momento, né? Certo, não, criar esses momentos, né? Isso seria de servir de maneira intencional. E a gente só consegue isso, muitas vezes a gente acha difícil, eu tenho muita dificuldade dessa questão intencional, né? Às vezes fico esperando e eu falo, não falo, mas a gente só vai conseguir ser intencional a partir do momento que a gente for submisso. A gente só consegue se dispor para Deus de verdade a partir do momento que a gente passa a ser submisso, realmente submisso à vontade dele, a viver de acordo com a vontade dele. Só que muitas vezes a gente vive tentando fazer a nossa própria vontade. A gente quer ter sempre razão, a gente sempre quer ter a última palavra em tudo, né? É difícil chegar a uma situação e você, às vezes, ficar quieto, muitas vezes até que você tenha razão. Não que a gente tenha que ficar quieto para tudo, mas a nossa busca por estar sempre por cima, por transmitir poder,
ter o poder, né, de tomar as decisões, de fazer a nossa vontade, ela é muito grande e a gente vai deixando essa submissão de lado. E a partir do momento que a gente deixa essa submissão de lado, a gente começa a fazer as coisas pela nossa própria vaidade. A gente vai se afastando de Deus e começa a viver a nossa própria vaidade, a nossa própria vontade. E aí realmente fica difícil a gente conseguir cumprir a nossa missão. Aí a gente fica tentando descobrir qual é o nosso talento, quais são os nossos dons, muitas vezes, e a gente não consegue. Por quê? Porque a gente consegue apenas ser usado se a gente estiver nessa situação de submissão voluntária, né? Submissão dócil. E porque submissão a Deus significa obediência a Deus. É diferente daquela submissão por obrigatoriedade. Deus não quer isso pra gente, com certeza. Ele quer a submissão voluntária, como a gente viu o exemplo de Cristo, o maior dos exemplos, como a gente viu o exemplo de Esther. Então, o ato de submissão a Deus, ele nos leva à disposição de servi-lo da maneira que Ele quer e deixar que Ele nos capacite para aquilo que Ele nos direcionar, né? E aí Ele vai nos revestir de poder. Então é a submissão que leva ao poder, mas ao poder dele, não ao nosso poder, o poder que muitas vezes a gente busca. Então a gente tem que sempre tentar lembrar, colocar isso na nossa cabeça, que a submissão nos concede o maior poder que a gente pode ter, que é o poder de transformar vidas. Esse deve ser o objetivo da gente ser submisso e receber o poder para conseguir salvar vidas. Essa é a nossa missão e a gente só vai conseguir isso através da submissão a Deus. Bom, espero que essa mensagem possa falar ao coração de vocês, como ela tem falado ao meu coração, entendê-lo melhor, o meu papel no reino. Então eu vou fazer uma oração para que Deus possa colocar isso, como meu avô sempre falava, que não fique, ele falava assim, a mensagem não fique voando pelos ares, mas que fique cravada em nossos corações. Eu sempre lembro dessas palavras dele, né? Então eu vou pedir para que Deus realmente faça com que essa palavra fique guardada nos nossos corações. Paizinho querido, te agradeço porque o Senhor sempre fala com a gente, o Senhor sempre nos mostra coisas diferentes e sempre para o nosso aprendizado, sempre para que a gente possa, para o nosso crescimento. Então eu te peço que nos ajude a ser cada vez mais submissos a Ti, a Tua vontade, que isso traga paz ao nosso coração e que através da submissão à Tua vontade a gente possa ter o poder de transformar vidas, meu Pai, e que assim a gente possa cumprir o nosso papel e a nossa missão no reino. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau. Olá, pessoal, que momento abençoador, não é verdade? Muito bom, né? Que a gente possa desenvolver ambientes, criar aí espaços para que a gente possa ser pessoas que venham ser influentes, para que cada vez mais nós possamos entender aquilo que Deus quer fazer. E às vezes Ele quer usar você para mudar toda a história de muitas pessoas que estão ao seu redor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Recebei a bênção. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor bondoso de Deus e a comunhão do Santo Espírito esteja com cada um de vocês, aonde quer que vocês caminhem, aonde quer que vocês se reúnam, para que vocês sejam um sinal do reino aqui e em qualquer lugar que vocês estiverem, até que Cristo venha. Amém e amém. Tchau, tchau. Um grande abraço.